Olá, seja bem-vindo aqui ao canal Vida Abundante. Esse canal tem por objetivo de edificar a sua vida e glorificar a Deus. Hoje eu gostaria de responder a seguinte pergunta: Pastor, em alguns textos a Bíblia diz que Deus se arrependeu e em outro diz que Deus não é homem para que minta e filho do homem para que se arrependa. Como posso interpretar estas passagens corretamente? De fato, existem alguns textos bíblicos onde fala que Deus se arrependeu. E esse texto, ele de fato mostra que Deus mudou de ideia em relação a uma ação que já estava planejada por ele. Mas isso não quer dizer que Deus seja inconstante ou imprevisível. Na verdade, o autor ele usou palavras e conceitos humanos para descrever uma ação de Deus, para podermos entender e compreender por que Deus agiu daquela forma. Então, Deus não é inconstante, Deus não é imprevisível. Quando as pessoas mudam ou se arrependem dos seus pecados, Deus, então, por sua misericórdia e graça, ele também muda de ideia em relação àquela ação que ele havia planejado. Alguns textos são bem conhecidos, como, por exemplo, Gênesis capítulo 6, versículos 6 e 7, que diz assim: E arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra e pesou-lhe em seu coração. E disse o Senhor: Destruirei o homem que criei de sobre a face da terra, desde o homem até ao animal, até ao réptil e até a ave dos céus, porque me arrependo de haver feito. Veja, aqui descreve o arrependimento de Deus diante da maldade da humanidade antes do dilúvio. Então, era uma situação em que envolveu ali uma atitude totalmente rebelde e má diante de Deus. Outro texto é Êxodo 32, versículo 14. Então arrependeu-se o Senhor do mal que dissera que havia de fazer ao seu povo. Já aqui diz respeito à ação de Deus, à mudança na ação de Deus, por causa da intercessão de Moisés em favor do povo. Deus havia falado para Moisés que ia destruir aquele povo por causa da sua rebelião, da sua maldade e da sua desobediência. Mas aí Moisés intercede em favor do povo. E Deus, por sua misericórdia, muda de ideia. Também nós temos 1 Samuel 15, versículo 11 e versículo 32. Diz assim: Arrependo-me de haver posto a Saul como rei, porquanto deixou de me seguir e não cumpriu minhas palavras. E Samuel se contristou muito e clamou ao Senhor toda aquela noite. E nunca mais viu Samuel a Saul até o dia da sua morte, porém tinha pena de Saul. E o Senhor se arrependeu de haver posto a Saul como rei sobre Israel. Então nota que essa questão do arrependimento de Deus, de acordo com esse texto aqui especificamente, diz respeito à desobediência de Saul. Então, Deus se arrependeu de colocá-lo por causa dessa atitude, desse comportamento errado. Jeremias 18, versículos 7 a 10, diz assim: No momento em que eu falar acerca de uma nação e de um reino, para edificar e plantar, se esta nação fizer o mal diante dos meus olhos e não der ouvidos à minha voz, então me arrependerei do bem que tinha falado que lhe faria. No momento em que eu falar acerca de uma nação e de um reino para arrancar e derribar e destruir, se a tal nação contra a qual falar se converter da sua maldade, também me arrependerei do mal que pensava fazer. Então veja que o profeta Jeremias está ensinando que Deus pode sim mudar de ideia sobre trazer prosperidade ou destruição sobre a nação, dependendo da resposta dessa nação à palavra de Deus. Então, dessa forma, nós vemos aqui que Deus é compassivo, misericordioso, e ele pode sim mudar de ideia com base no arrependimento e na obediência das pessoas. Mas isso não quer dizer que Deus seja inconstante, mas sim que isso mostra para nós um reflexo do relacionamento de Deus para com o pecador. Agora sim, nós vamos entrar na segunda parte, né, dessa pergunta, que diz assim: e como entender o texto de Números 23, 19, que diz: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele falado, não o fará? Ou tendo prometido, não o cumprirá? Então, nota que aqui nós já percebemos uma mudança de postura e de entendimento em relação a essa palavra arrependimento relacionada a Deus. Esse texto está afirmando a natureza imutável e a confiabilidade e a verdade de Deus em contraste com a falibilidade humana. Então, a palavra arrepender-se aqui em Números 23, 19 tem um significado diferente das demais passagens que nós vimos até aqui, onde Deus se arrependeu de uma ação planejada. Ele mudou de ideia devido a uma mudança de circunstância e do comportamento humano. Já aqui, arrepender-se significa mudar de ideia devido a um erro ou uma falha, como os seres humanos muitas vezes fazem.
Então, a palavra, por exemplo, arrependimento, no grego, significa metanoia, quer dizer mudança de mente, mudança de atitude, por causa de uma falha, por causa de um pecado, por causa de uma transgressão. Então, essa palavra aqui não se aplica a Deus. Tá? O texto de Números ele está, pelo contrário, enfatizando a perfeição e a onisciência de Deus. Não dizendo, por outro lado, que Deus comete algum erro, que Deus se arrependeu porque cometeu um erro, falhou no seu plano, coisa do gênero. Não, isso não existe em relação a Deus, porque Deus não comete erros. E ele não tem necessidade de mudar de ideia em relação a isso. Então, o que nós percebemos aqui é que Deus é completamente confiável e verdadeiro em suas palavras e em suas ações. Ao contrário do que acontece com os seres humanos, que muitas vezes são inconstantes e são falíveis em relação às suas promessas, suas palavras, seus atos, suas atitudes. Então, quando Deus faz uma promessa ou afirma algo, nós podemos confiar de que ele vai cumprir, porque ele é fiel à sua palavra, e ele não volta atrás naquilo que ele prometeu ao seu povo. Então, essa expressão, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, destaca isso, destaca a natureza imutável, confiável de Deus, bem como a sua perfeição e a sua onisciência. Isso nos traz paz, tranquilidade e alegria, porque isso nos garante que podemos confiar em Deus e em suas promessas, pois ele não é como os homens que prometem e não cumprem, que falam que vão fazer algo e não fazem. Então fica aqui essa distinção, lembrando então que os textos primários que nós lemos aqui no início diz respeito ao arrependimento na questão de mudança de plano ou de ação em relação a uma questão planejada. E a segunda diz respeito a um arrependimento que não se aplica a Deus, que é o arrependimento de alguém ou por uma pessoa, tendo em vista de ter feito algo errado, e Deus não faz nada errado, e Deus não se arrepende daquilo que ele faz. Então, espero que essa explicação possa fazer sentido para você e possa ter edificado a sua vida. Que Deus te abençoe. Antes de você sair, eu peço que, se você não é inscrito, se inscreva no nosso canal, compartilhe com seus contatos para que o canal possa crescer e alcançar mais pessoas, tá bom? Até a próxima, então. Que Deus abençoe você.